E aí galerinha, beleza? Bom, se o áudio estiver um pouco baixo é porque estamos com visitas na casa e eu não vou ficar berrando aqui no quarto para ninguém achar que eu sou meio doido. Mas vamos lá, continuando com o assunto em questão. Hoje eu queria listar algumas coisinhas que eu já ouvi que são basicamente afirmações entre muitas aspas que eu vejo pessoas na internet, na televisão e algumas até pessoalmente já já fizeram, já perguntaram, já questionaram e tudo mais. E bom, vou tentar aqui fazer um resumo bem prático e bem direto para ver se algumas pessoas entendem alguns conceitos que são basicamente simples. Quando eu disse no outro vídeo que informação é uma coisa que é acessível para todo mundo e ignorância ela é um fator que todo mundo nasce com ela, mas são poucos os que conseguem expandir e procurar saber. Então, eu vou listar aqui alguns motivos baseados nessa experiência de vida e vivência nesses meus insignificantes 37 anos de idade, para tentar responder a pergunta do por que eu sou gay. Então, eu vou dar aqui motivos que, segundo essas pessoas, relatam, né? A gente vai aqui fazer uma brincadeirinha de verdadeiro ou falso, quem sabe. Tais coisas que eu acabei reunindo, eu vou tentar lembrar algumas de cabeça, porque eu não faço nenhum tipo de roteiro nem nada, então eu só ligo a câmera e vou falando as minhas bobagens, né? Mas vamos lá. Isso é falta de Deus no coração. Bom, eu como já falei em alguns vídeos atrás, eu nasci numa família católica, tenho parentes evangélicos, hoje meus pais são evangélicos, e eu me tornei ateu há relativamente pouco tempo. Então, não, essa não cola porque não foi falta de igreja, falta de aconselhamento, falta de explicações e esclarecimentos, talvez. Não, não tem nada a ver com fato religioso, não. Isso é pecado, claro que é pecado. Isso não tem como eu discutir, como eu já falei também no outro vídeo. Mas falta de Deus no coração, não, não é. Outra questão que muita gente me faz é tipo assim, porque os homossexuais são traumatizados porque aconteceu alguma coisa quando eles eram crianças. Esse é até um assunto interessante que eu vou ver se eu consigo falar no próximo vídeo, de duas pessoas que eu conheço que são homossexuais, mas teve uma influência para isso. No meu caso, não. Nunca sofri nenhum tipo de abuso sexual por parte de parentes próximos ou vizinhos, primos, tios, nada. Não fui, muito pelo contrário, tive uma infância muito boa. E outro argumento, é muito mimado. Também não faz nenhum sentido isso, porque apesar dos meus pais terem dado uma infância muito boa para mim e para os meus irmãos, mas nós não somos de uma família rica. Então,
a gente teve tudo do bom e do melhor na medida do possível, entendeu? Então também não. Vamos lá, outro motivo, ser criado apenas por mulheres, influência das mulheres na vida do menino. Também não, porque até onde eu sei, aqui na minha casa é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu irmão mais novo e minha irmã mais velha. Então sempre foi igualado homens e mulheres. Então eu não posso dizer que eu fui criado numa casa cheia de mulheres e por isso eu tive essa influência. Um outro motivo que talvez isso é falta de surra, é falta de apanhar, é uma sem vergonhice. Também não pode ser não, porque eu tive uma infância e educação, digamos, bem rígida, porque os meus pais sempre foram bem à moda antiga, no sentido de que eles criaram os filhos com boa educação, tanto escolar quanto dentro de casa. Eu nunca tive, nem eu nem meus irmãos nunca tivemos uma privação de assuntos ditos proibidos dentro de casa. Inclusive o assunto sexualidade, na minha época, não era responsabilidade de youtuber, de escola, nem de nada, era responsabilidade do pai e da mãe. Então, e eu fui educado na base da Havaiana de pau, assim, e foi a melhor educação que eu já tive na minha vida. Então é aquela coisa, não tinha essas frescuritezinhas de se tomar umas cintadas, o pai com a mãe era preso, muito pelo contrário. Cintadas rendiam educação, respeito, boas notas na escola. Fiquei muito de castigo também, então isso daí não tem nada a ver não, é bobagem. Bebam água, crianças. Bom, então eu não fui abusado na infância, eu não cresci com falta de Deus no coração, não fui aliciado por ninguém, não tive... Enfim, eu tive uma infância normal, uma criação normal e, enfim, desmistificando aí basicamente todos os argumentos que podem falar assim, não, você é homossexual por causa disso. Não, eu sou porque eu nasci assim. Agora, eu afirmar que eu nasci assim, talvez tenha uma explicação científica do porquê alguém nasce assim. E existem boas e consolidadas teorias do porquê alguém nasce assim. Como eu já disse, a minha infância foi muito boa, fui bem protegido de influências exteriores principalmente, bem educado e a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu nasci assim. E se alguém tiver uma explicação diferente disso, tem que ser uma explicação muito, mas muito boa e muito convincente para dizer o contrário. Porque, como eu falei, se você colocar uma lista de motivos pelos quais uma pessoa cresce assim, eu falo pra você, eu nego todas. Nego todas. E uma coisa que eu vou falar também num próximo vídeo é sobre outra coisa que também, na minha opinião, eu derrubo por terra por experiência própria, é a questão de opção. Ou seja, eu optei por ser assim. Não, meus amigos, eu não optei por ser assim.
E isso também vou derrubar por terra, como eu falei, com a minha vivência e a minha experiência pessoal. Então, digamos que eu descobri a minha sexualidade por volta dos meus 10, 11 anos, mais ou menos. Eu já tinha noção do que eu gostava. Tanto que o meu primeiro namoro com um menino foi aos 14. E até aproximadamente meus 19, 20 anos eu também namorei mulheres. E isso eu também vou explicar depois, o porquê eu tinha que me submeter a isso. Por hora, eu acho que quando eu digo pra vocês assim, que antes de julgar ou tacar pedra, pega aquele gay que anda na rodinha de amigos que vocês têm e bate um papo com ele. Pergunta como foi a infância, como foi a criação, como foram as influências. E vocês vão acabar vendo que acreditar nessas bobagens e besteiras que tentam enfiar na sua cabeça, no sentido de que querem achar um culpado para ser o motivo disso, vocês vão acabar percebendo que na verdade não existe um culpado. É somente a ordem natural das coisas. Então, fica a cargo de você deixar de ser um pouco ignorante e imbecil, de ter um pré-julgamento e um pré-conceito sobre o que uma pessoa é, sem você saber como foi a vida dessa pessoa, como foi a infância, como foi a adolescência, como essa pessoa chegou até o seu círculo de amizades. Porque se você se aprofundar em querer realmente entender a mente de uma pessoa que é homossexual, basta você conversar com ela e você vai acabar se surpreendendo com todo aquele manual de instruções que te passaram, de que é uma possessão demoníaca, que é abuso infantil, que foi estuprado, ou que viveu numa casa rodeada de mulheres, influências femininas e não sei o que. Você vai ver que basicamente 99% não é nada daquilo que enfiaram na sua cabeça. Você foi simplesmente manipulado e cresceu ouvindo que isso é errado, porque num contexto histórico, hoje é a geração que está botando a cara para bater. Mas ninguém te diz que desde os primórdios do mundo isso já existia. Agora o porquê cabe à ciência explicar, e até onde eu sei, a ciência não tem uma resposta definitiva. Mas ao contrário de muita gente, muitos teóricos, a ciência está correndo atrás até hoje para tentar explicar isso. E a melhor explicação que você pode ouvir é da boca de uma pessoa que é assim. Numa conversa saudável, numa conversa educada, numa conversa em que você tem que estar com a mente aberta para você talvez escutar aquilo que você não quer. E escutar o que você não quer não é uma ofensa pessoal. É você olhar para uma pessoa e ela falar assim, não, meu pai nunca abusou de mim, meu tio nunca abusou de mim, meu primo nunca abusou de mim, meus irmãos nunca abusaram de mim, então eu não sou homossexual porque eu fui estuprado quando era criança. Ou então, não, mas os meus pais são evangélicos, eu nasci com religião, caráter religioso formado, tudo mais, e eu sou assim. Então é um choque em que você tem que tirar da sua cabeça toda aquela baboseira que te contaram desde que você nasceu
E aprender que ser gente grande é explorar o mundo não só no fator de assumir responsabilidades de gente grande, mas também deixar um pouco a ignorância de lado e, de uma forma civilizada, conversar. É natural? Claro que é natural. Eu nasci assim. Eu não me transformei nisso. Eu nasci assim. E não há ser humano no mundo que vai dizer o contrário, com provas consistentes e objetivas para falar assim na minha cara, ó, que tenho um estudo de 50 anos, um N amostral de pessoas que diz que a homossexualidade é isso. A hora que alguém apresentar um estudo desse, aí eu passo a acreditar. Fora isso, me desculpa, mas eu nasci assim e ninguém pode dizer o contrário. E o que eu deixo para vocês é exatamente isso. Deixe a ignorância um pouco de lado e esse manual de instruções quadrado que te deram de lado e passe a conhecer as pessoas de uma forma reta e concisa. E nos próximos vídeos eu vou ver como eu posso abordar mais algum tema relativo a isso. Por enquanto é a dica que fica. Menos ignorância e mais mente aberta para conversar. Você pode, você tem o seu direito de não gostar de homossexuais. Se você não gosta de homossexual, não precisa casar com ele. Que você é hétero e tem convicção que você é hétero, você sabe do que você gosta. Então, ponto final, acabou. Você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe o que você é. E ao saber que você é o que você é e você ter certeza disso, basta você só abrir um pouco a sua cabeça para tentar entender o mundo à sua volta sem ter influências externas ruins. Você pode não gostar de homossexuais, mas é sua obrigação respeitar. Falou.